A aula vai ser sobre permutações. Bem, aí vamos começar aqui com as nossas primeiras definições, né? Então sejam A1, A2, AR, pertencendo ao IN. O IN a gente definiu como sendo o conjunto formado pelos números naturais do 1 até o N, né? E N maior ou igual que 2, né? Ou seja, vai ter pelo menos 2 aqui, inteiros distintos. Então eu pego alguns desses inteiros, é isso que eu estou te dizendo aqui. Então, se tal pertence a Sn, é uma permutação, né? Então tal é uma das permutações dos n números naturais que eu tenho aqui. Tal o que? O tal do A1 vai para o A2, o tal do A2 vai para o A3, o tal do A3 vai para o A4 e assim por diante, até o tal do AR-1 que vai para o AR, e o tal do AR que volta para o A1. Então, se isso daí acontece, né, e tal de x é igual ao próprio x, ou seja, se existir algum desses números que não está nessa lista, então a tal simplesmente não mexe com ele, deixa ele no mesmo lugar, né? Então, se tal de x igual a x, e se x pertencendo ao IN menos esses aqui, né? Ou seja, tirando os que eu escolhi aqui, o que sobrar, né? Isso, a tal de x fixa esses caras. Então dizemos que tal é um ciclo de comprimento R, né? Porque tem R elementos, e esse conjunto é chamado o conjunto suporte de tal, né? Tal é uma permutação, ok? Pertence ao Sn. Bem, para designar uma permutação assim, assim definida, usamos a notação A1, A2, AR. Se R for igual a 2, então tal é chamada uma transposição. Bem, são coisas que de fato a gente já falou antes, tá? A gente já falou o que é uma transposição, a gente já falou o que é uma permutação, né? A gente já tem intimidade com o Sn. Então o que ele está dizendo aqui é, por exemplo, o seguinte: suponha que você tenha em S5 essa permutação. Então essa permutação ela faz o quê? Ela vai mexer em alguns desses números, mas não vai mexer em todos, né? Você vê, por exemplo, que o 1 foi para o 4, então o 1 mudou de direção. O 2 foi para o 1, o 2 também mudou. Já o 3 não, ó. O 3 continuou na mesma posição, o 5 também, e o 4 foi para o 2. Então essa nossa permutação ela só mexeu com o 1, com o 2 e com o 4. Ela deixou o 3 e o 5 fixos. Então, olhando para essa definição que temos aqui, os nossos A1, A2, AR, dentre esses, né? Ou seja, o nosso I5 aqui, ele é formado por 1, 2, 3, 4 e 5, né? O I5 é isso. Mas dentre esses, ele escolheu alguns. Quais foram que ele escolheu? Escolheu o 1, né? Digamos que o A1 é 1. O 2 ele também mexeu. E o 4 ele também mexeu. Mas ele nem mexeu com o 3, nem mexeu com o 5. Então, ele está dizendo que a tal do A1 vai para o A2. Então, a ordem, na verdade, para mim aqui não seria 2 e 4, seria 4 e 2, né? O tal do A1 foi para o 4. E depois o tal do 4 é que foi para o 2. E depois o 2 é que foi para o 1, né? Então, o meu A1 seria o 1, o A2 seria o 4 e o A3 seria o 2. Então, o que a nossa permutação está fazendo? Ela está fazendo tal de A1 igual a 4, tal de 4 igual a 2, que é o seguinte, e tal de 2 volta para ser o 1. Né? Enquanto que tal de 3, ou seja, o 3 é um dos x, né, que estão em IN menos A1, A2, etc. Ou seja, o x é um dos caras que estão aqui no I5, mas não são nem o 1, nem o 2, nem o 4 que ele mexe. Então são os que ficam fixos, né? Essa situação aqui é o tal de x é igual ao próprio x, que é o tal de 3, que é o próprio 3, e o tal do 5, que é o próprio 5. Então temos que esse tipo de permutação a gente simplesmente
usa essa notação aqui para representar, né? Que é o que a gente chama de ciclo. Ela está dizendo que o 1 vai para o 2, perdão, 1 vai para o 4, o 4 vai para o 2 e o 2 vai para o 1. E é um ciclo de comprimento 3, é assim que a gente vai dizer. E aí o conjunto formado pelos caras que ela mexe, ou seja, aqueles que mudam de posição, esse conjunto é chamado de conjunto suporte. Então o conjunto suporte dessa nossa permutação é esse aqui, 1, 2 e 4. Ok? Tranquilo? Entendido o que é um ciclo, né? É aquela sequenciazinha que vai de um para o outro, depois para o outro, depois voltam para o primeiro. Ok? Ok. A gente já usou essa notação várias vezes quando falou do S3, mas é que agora a gente está formalizando as coisas direitinho, tá? E dizendo o que é o conjunto suporte, que é uma coisa que a gente não falou antes. Bem, então, sigamos. Vale observar que com essa notação é preciso dizer a qual SN o ciclo pertence, e que a forma de apresentar um ciclo não é única, pois, veja bem, eu dizer que o 1 vai para o 4, o 4 vai para o 2 e o 2 vai para o 1, é a mesma coisa que dizer que o 4 vai para o 2 vai para o 1 e o 1 vai para o 4. E é a mesma coisa que dizer que o 2 vai para o 1, o 1 vai para o 4 e o 4 vai para o 2. Então, eu poderia dizer em qualquer uma dessas formas, todas elas são corretas. Só que a gente tem o hábito de colocar o número 1 na frente, só para facilitar uma questão de costume mesmo. Mas esses ciclos são todos iguais, dizer qualquer um deles seria a mesma coisa. Ele fala aqui da importância de dizer qual é o SN. Então, nesse exemplo que a gente acabou de ver, antes da proposição, comentar isso, nesse exemplo que a gente acabou de ver, a gente está com o S5. A gente está com o S5. Então, se não fosse dito que a gente está com o S5, se não fosse dito para a gente que a gente está com o S5, ou seja, a gente está trabalhando com as permutações no S5, ou seja, se eu não digo a você que tal pertence ao S5 lá no nosso exemplo, o que aconteceria? A gente tinha lá que o tal do 1 era o 4. A gente tinha que o tal do 4 é o 2 e que o tal do 2 é o 1. E aí o ciclo todo ele fica escrito apenas assim, né? Tal igual a 1, 4, 2. Ora, olhando para isso aqui, como é que eu ia descobrir que ainda tem o 3 e o 5, né? Então, olhando só para aqui, eu não sei que está no S5, porque só está falando do 1, do 4 e do 2. Eu sei que pode estar, por exemplo, no S4, né? Porque aqui o maior que tem é o 4. Mas eu não sei que está no S5. Então é importante dizer qual é o SN que você está nessas circunstâncias, tá? Que é para eu ficar sabendo que a tal mexe com o 1, com o 4 e com o 2. Eu já notei que ela não mexeu com o 3, porque o 3 não apareceu aqui, o 4 é maior do que o 3, mas eu não sabia, olhando para aqui, que ela não mexe com o 5, tá certo? Então é importante dizer quem é o SN. Bem, agora vamos à proposição, nossa primeira. Se você tiver um ciclo, né, que mexe no A1, no A2, no AR, e ele pertence ao SN, então, claro, o R é um número menor do que o N, se isso, menor ou igual, né? Se isso é um ciclo de comprimento R maior do que 1, então a ordem de tal, né, a ordem do tal, é R. E, portanto, se o epsilon indica a permutação idêntica, SN, então o gerado por esse tal aqui vai ser o epsilon, o tal ao quadrado, até o tal elevado a R menos 1. Então lembrem-se o que é a ordem. A ordem é o momento em que vai chegar na identidade, né? Então, por exemplo, você está ali com 1, 4, 2. Então, elevado a 0, isso daqui é a identidade, é o 1. Aí o 1, 4, 2 elevado a 1, ele é o próprio 1, 4, 2. Então, ó, esse daqui é o elevado a 0, esse daqui é o elevado a 1. Aí eu agora faço 1, 4, 2, operado com 1, 4, 2. Aí deu quanto? Bem, 1 vai para o 4 que vai para o 2. Então 1 vai para o 2. Repito, 1 vai para o 4, 4 vai para o 2. Então 1 vai para o 2. O 2 vai para o 1, então fechou. Aqui, 2, 1. Agora, o que aconteceu com o 4? O 4 foi para o 2
Aqui o 4 foi para o 2 e o 2 foi para o 1. Opa, como é? Errei alguma coisa? Acho que sim, né? Vamos fazer de novo. Deixa eu ver. 1 vai para o 4 e o 4 vai para o 2. Então o 1 vai para o 2. 1 vai para o 4, o 4 vai para o 2. 1 vai para o 2. Agora o 2 vai para o 1, aí o 1 vai para o 4. Então o 2 vai para o 4. Eu errei. Bem, e o 4? O 4 vai para o 2 e o 2 vai para o 1. Então o 4 vai para o 1. Pronto, deu 1, 2, 4. Então isso daqui é o nosso tal ao quadrado, ok? Isso daqui é a nossa tal elevada a 0. Aqui é a nossa tal elevada a 1. E essa aqui é a nossa tal elevada ao quadrado, certo? A nossa tal elevada a 0 é a que a gente está chamando de epsilon. Pronto, esse aqui é o nosso tal ao quadrado. Aí quem é o tal a terceira? Vai ser o 1, 4, 2, operado com o 1, 2, 4, né? Porque o 1, 2, 4 é o quadrado. Então isso vai dar a terceira. Então vai dar quanto isso? Bem, 1 vai para o 2, vamos olhar para o 1 aqui primeiro, né? 1 vai para o 2, o 2 vai para o 1. Opa, o 1 ficou fixo. 1 foi para o 2, o 2 foi para o 1, ficou fixo. Aí vamos ver o 2. O 2 vai para o 4 vai para o 2. Opa, o 2 ficou fixo. E o 4 naturalmente vai ficar fixo também. O 4 vai para o 1, vai para o 4. Pô, pronto, deu 1, deu a identidade. Então qual foi o expoente que levou a dar 1? Foi o 3. Então a ordem do tal, ou seja, a quantidade de vezes que eu elevo ele, que eu multiplico ele, que eu opero ele, até dar o resultado, a ordem desse tal aqui, foi 3. Tá certo? É o momento em que vai dar a identidade. Então eu estou dizendo aqui que o grupo gerado pela tal, né, que a gente sabe que as potências vão gerar um grupo, vai ser a identidade, né? Depois vai ser a tal, depois vai ser a tal ao quadrado e depois vai ser a tal a terceira. Vai terminar aqui esse grupo, porque, perdão, a tal a terceira não entra porque tal a terceira já é identidade. Então termina no tal quadrado. Pronto, esse é o grupo gerado por tal, tá certo? Então o que essa proposição está dizendo é que a quantidade de elementos que ele mexe, aqui nesse caso, por exemplo, seria 3, né? R maior do que 1, então a ordem do tal vai ser exatamente 3. Então aqui onde deu 0 é justamente o 3. E o grupo gerado vai ter exatamente 3 elementos. A quantidade de elementos do grupo é a mesma ordem do tal, né? E a ordem do tal é o comprimento do ciclo. Então, se o ciclo tem 3 elementos, a ordem dele vai ser sempre 3, e o grupo gerado por ele vai ter 3 elementos. Entendido a proposição? Entendido o que diz a proposição? Porque o nosso próximo passo agora vai ser demonstrado. Ok. Eu estou começando a ficar convencido de que realmente as pessoas entendem. Outro dia eu vi um comentário no YouTube de alguém de fora da universidade sobre a explicação sobre Lagrange. Acho que foi alguém de fora. Alguém comentou assim: agora eu entendi o que é o Teorema de Lagrange. Eu espero que tenha ajudado mesmo aquela pessoa que disse lá que entendeu. Bem, então vamos à demonstração. Então, demonstração. Da definição de ciclo, nós temos que tal elevado a i menos 1 aplicado em A1 é igual ao AI. Vixe. Para i igual a 1, 2 até R. E tal elevado a R no A1 é igual ao A1. Será que a gente entendeu bem isso? Ele está explicando aqui. Pois o tal do A1 é o A2, né? Você aplicou uma vez, vai para o próximo. Aí o tal ao quadrado vai ser o tal do A2, né? Porque você aplica dos dois lados o tal aqui, ó. Tal de tal é tal ao quadrado. Então, tal ao quadrado de A1, tal de tal de A1 é tal ao quadrado de A1. E do lado de cá, tal de A2. Aí o tal de A2 é o A3. Aí você vai e aplica de novo aqui dos dois lados, né? Aí tal de tal ao quadrado de A1 é o tal a terceira do A1. Isso vai ser o tal do A3. Aí o tal do A3 vai ser o A4. Então, assim por diante, né? Ele está te dizendo, ó, que quando ele aplicou
uma vez aqui, né, expoente 1 deu o 2. Aí expoente 2 deu o 3. Expoente 3 deu o 4. Então ele está te dizendo que o expoente aqui é sempre menor do que o resultado daqui, né? Sempre uma unidade a menos. Quando aqui é 1, aqui é 2. Quando aqui é 2, aqui é 3. Quando aqui é 3, aqui é 4. Então, quando a gente chegar no tal do i menos 1, isso vai ser igual ao tal do ai menos 1. Certo? Que é o próprio ai. É isso que ele está te dizendo. Vai ser uma unidade a mais aqui no final, né? O tal do ai menos 1 é o ai. Pronto, perfeito. Por essa sequência, acredito que deu para entender. Então, o tal elevado a i, ele não vai ser a identidade enquanto eu tiver com o i variando desde o 1, né? Porque no 1 vai ser o próprio tal, então não é a identidade, até antes do r. Até antes do r. Né? Antes do r não vai ser de jeito nenhum a identidade. Agora, quando você fizer o tal elevado ao r, né? O que vai acontecer? Vai acabar, né? Vai chegar no final. Quando você fizer o tal elevado a r, vai voltar a ser a identidade. Então, a conclusão é que quer dizer, aqui a gente não garante que vai chegar a ser a identidade, mas pelo menos até aqui não é a identidade. Então, aqui você pode garantir que o r é menor ou igual que a ordem, né? A ordem ainda não aconteceu até aqui. O r é um cara que pode ser a ordem ou ele pode ser menor ainda do que a ordem. A ordem pode estar mais à frente. Bem, mas a gente vai ver, por fim, que a ordem é o próprio r, né? Então, seguindo em frente, por outro lado, se você tiver que o i é maior ou igual que 1 e o i menor ou igual que o r, então o que acontece? O tal elevado a r, né, ele vai ser tal elevado a r de um ai qualquer, ele vai ser o tal elevado a r do tal elevado a i menos 1 do a1, né, que é igual a tal elevado a i menos 1 do tal do AR do A1. E isso vai ser igual ao tal elevado a i menos 1 do A1, que vai ser igual ao AI. Vixe, que confusão, né? O que eu estou dizendo aqui? Bem, vamos ver se há uma explicação legal mais à frente. Não há uma explicação legal mais à frente. Ele quer que a gente entenda isso daqui no peito e na raça mesmo, né? Ele está te dizendo que se você fizer... Vamos pegar um exemplo? Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar só 3, né? Vamos pegar 3. Vamos pegar o A1, o A2 e o A3. Então, o que a gente tem é que o tal do A1 é igual ao A2. Vamos pegar mais um, né? A4. E assim por diante, né? O tal do A4, ou melhor, do A3 é o A4. E a gente sabe que o tal do A4 vai voltar a ser a identidade. Então, o tal do A4 é igual ao A1. É isso que a gente tem. Então, ele está te dizendo que, bem, você está com um ciclo aqui de comprimento 4. Então, ele está te dizendo que se você pegar o tal elevado à quarta de um AI qualquer, ele vai dar o próprio AI. Está te dizendo isso. Que o tal elevado à quarta, né? Estou pensando assim, de um AI qualquer, ele vai ser o próprio AI. Vamos experimentar? Vamos ver. Ele está te dizendo que o tal elevado à quarta, vamos pegar do A3. Ele diz que vai dar o próprio A3. Mas por essa nossa conta aqui, ele está dizendo que isso vai ser o tal elevado à quarta, né, do tal elevado à terceira, do A1. Ele está dizendo que vai dar isso. Vai dar o tal elevado à quarta do tal elevado à terceira do A1. Poxa. Então, tal do A1 na primeira vez dá o A2. Aí tal ao quadrado do A1 vai ser o tal do A2, né? Vai ser o tal do A2. Então vai ser o A3. Então ele está te dizendo aqui, bem, o tal a terceira vai ser, eu calcular aqui o tal dos dois lados. Então o tal a terceira do A3, ele vai ser, segundo essas nossas contas aqui,
Se o tal do A2, o tal ao quadrado deu isso, né? Se o tal ao quadrado do A1 deu o tal do A2, que é o tal a terceira, o tal a terceira do A1, o tal a terceira do A1, vou botar aqui, o tal a terceira do A1, ele vai ser o tal do A3, que vai ser o A4, né? Bem, vamos lá. E o tal a quarta do A1, bem, o tal a terceira do A1 vai ser o A4. Então, o que você tem aqui é o tal a quarta, o tal a quarta de quem? Do A4. O tal a quarta do A4, né? Segundo nossas contas aqui, porque o tal a terceira do A1 seria o tal do A1 é o A2, o tal ao quadrado é o A3, o tal a terceira é o A4. Então, nós estamos aqui com o tal a quarta do A4. Bem, quando você aplicar no A4, vai dar um A1, uma vez, né? Quando aplicar de novo, quadrado, dá o A2. A terceira dá o A3. E a quarta vai dar o próprio A4. Então, quando você fizer essas contas todas, isso daqui vai dar o tal a quarta do A4, vai dar o próprio A4, né? Porque o tal a quarta vai ser identidade, né? Tal elevado a 0, tal elevado a 1, tal elevado a terceira, tal a quarta vai ser identidade, vai ser o próprio A4, né? Então, fazendo essa sequência aqui, eu cheguei no A4. Então, vamos ver se isso continua sendo verdade nos passos seguintes, né? Ele está dizendo aqui que tal elevado a i menos 1, ou seja, tal a terceira, do tal elevado a r, que é o tal a quarta, do A1, o tal a quarta do A1 vai ser o próprio A1, tal a quarta do A1 vai ser o próprio A1, será que eu errei alguma conta? Isso não teria que me dar tal a terceira, né? Pensa aí junto comigo, por favor. Deixa eu ver uma coisa, vamos revisar aqui. Tal elevado a r é... mas tal elevado a r é o tal a quarta. Tem que dar o próprio tal a terceira, né? Porque ele é a identidade. Vamos rever? Vamos lá, vamos refazer. Tal a quarta do A3... Professor, Oi. ali diz que é tal aí menos um, e o senhor colocou, acho que considerou R menos um. Foi, né? Eu notei que eu tinha errado alguma coisa, por isso que eu estou voltando. Me ajuda aí. Deixa eu errar não, viu? Se eu fizer alguma coisa errada, me avisa, por favor. Então, tal a quarta, tem que dar a terceira, porque isso aqui é identidade. Então, vamos lá. Tal a quarta do A3 é igual ao tal a quarta, né? Aqui, ó. Do tal elevado a i menos Tal a 1, então 2. é tal quadrado aqui, né? Isso, eu errei aqui. Obrigado, viu? Sobre. Então, tal a quarta do A1, não é isso? Ou tal quadrado do A1. Agora vamos ver. Tal do A1 é o A2. Tal ao quadrado do A1 é o A3, né? Então já foi. Ó. Isso daqui vai dar tal a quarta, né? Agora tá certo. Obrigado, viu? Isso daqui vai dar, bem, tal ao quadrado do A1 é o A3. Mas vamos deixar assim só para continuar seguindo a fórmula, para ver se a fórmula está certa. Já sei que isso aqui é o A3. Mas vamos lá. Aí aqui fica tal ao quadrado, né? Que é o i menos 1 aqui. Ele está dizendo que isso é a mesma coisa que tal ao quadrado. Ou seja, ele está dizendo que ele pode inverter. De tal a quarta do A1. Também é verdade isso aqui. Porque o tal a quarta do A1 vai ser o próprio A1. E o tal ao quadrado do A1 é o A3. É verdade. Tá bom? Então, por enquanto, a fórmula toda funciona. E agora, o tal elevado a, de novo, 2, né? E aqui dentro, tal a quarta, como é a identidade, é o próprio A1. E aí, tal ao quadrado do A1 é o A3. Opa, agora está certo. Ok? Então, aplicamos, por exemplo, no A3 e vimos que toda essa sequência é verdade. Bem, apenas verificamos em um deles, né? É claro que para você provar que isso é verdade formalmente, você usaria uma indução aí, né? E provaria que aquela igualdade é verdade. Mas ele quer apenas que você intua que é verdade. Que apenas você desenvolva a intuição de que o que ele disse aqui é verdade. Certo? Então, por outro lado,
se você tiver com um I maior ou igual que 1 ou menor ou igual que R, que significa dizer qualquer um deles, né? Desde o primeiro até o último, então você tem que tal elevado a R do AI é o próprio AI, né? Onde o R é a identidade, no caso, né? Porque tal elevado a quarta vai dar a própria identidade. O tal elevado a R vai dar a identidade. Bem, então, isso é verdade. Então, considerando-se que tal de x vai ser o próprio x, ou seja, ele vai fixar os caras que não estiverem entre esses, né, desde o 1 até o R, os que não estiverem nessa sequência, porque lembre-se que nós estamos numa situação em que o R é menor do que o N, né? Então, esses caras não obrigatoriamente, menor ou igual, esses caras não obrigatoriamente são todos. Então, aqueles que não estiverem aqui, a gente tem essa situação. Então, considerando-se tal de x igual ao próprio x para todo x que não estiver entre esses, onde o i varia do 1 até o r, então tal elevado a r vai ser igual à identidade e, consequentemente, a ordem do tal vai ser menor ou igual que r. Ou seja, o que você tem é o seguinte, você tem que tal elevado a r vai dar o próprio elemento. Então, o tal elevado a r, ele é a identidade, certo? Tal elevado a r de AI vai ser o próprio AI para todo i que tiver dentre esses. Enquanto que nos outros, ele vai sempre manter a mesma coisa, vai sempre manter a identidade. Então, o que acontece? Nos outros, ele não muda nada. Você aplicar tal do x vai dar o próprio x, tal ao quadrado do x vai dar o próprio x, tal a terceira do x vai dar o próprio x sempre. Então, onde é que vai acontecer de todos darem a identidade? É quando você chegar no tal elevado a r. Então, ele está te dizendo que a ordem do tal ela vai ser pelo menos menor ou igual que o r. Mas você tinha concluído há pouco tempo, né? A gente chegou a essa conclusão aqui. Não vai dar a identidade antes do R. E a gente tinha concluído que daria a identidade para um número maior ou igual do que o R. Então, se vai dar a identidade para um número menor ou igual do que R, por um lado, e por outro lado vai dar a identidade para um número maior ou igual do que R, então a gente conclui que vai dar a identidade exatamente no R. Tá certo? Essas duas desigualdades juntas, elas só valem se na verdade a ordem do tal for o próprio R. Então, essa é a demonstração que a gente tem para o que foi afirmado aqui, né? Que a ordem do tal é R e, portanto, se epsilon é identidade, nós temos este grupo. Isso é consequência natural, né? Consequência natural. Então, não precisa fazer nenhuma argumentação para daqui para frente, né? A gente já tinha argumentado isso, porque aí você vai ter que o tal elevado a zero vai ser o E, o tal elevado a 1 é o tal, aí você tem tal ao quadrado e não vai ser E enquanto você não chegar no R, né? Então aqui a gente acabou de provar que só no R volta a ser E, então o grupo gerado realmente é esse. Obrigado. Quem me avisou foi você, foi a Ana Mila. Do meu erro? Oi. Foi você que me avisou, né? Obrigado. Então vamos continuando. Obrigado. Sempre que eu errar alguma continha assim, me avise, por favor. Bem, aí definição. Dois ciclos A1, A2, AR, pertencendo a SN, B1, B2, BS, pertencendo a SN, eles são ciclos disjuntos quando você não tem que nenhum deles vai ter o mesmo número aqui, né? Vai ter o mesmo elemento. Ou seja, quando o AI for diferente do BJ para todo I e todo J, com I variando de 1 até R, J variando de 1 até S, né? Você tem aqui S elementos, aqui você tem R elementos. Ou seja, seus respectivos conjuntos suportes têm interseção vazia. Ou seja, não há repetição nenhuma, nem aqui, nem aqui. Ou, em outras palavras, os elementos que esse ciclo mexe não são os mesmos elementos que esse daqui vai mexer de posição, né? Então, os que esse altera não são os que esse altera. Não há nenhum que os dois alterem ao mesmo tempo. Então, eles são ditos ciclos disjuntos. E aí a proposição. Dois ciclos disjuntos comutam. Tá certo? Então, por exemplo, a gente estava falando do S5. Então, a gente pegou, por exemplo, um ciclo que mexia no 1, no 4 e no 2, né? 1, 4 e 2. E aí, se você pensar num ciclo que altera o 3 e o 5, por exemplo, esses ciclos são disjuntos.
né? Os que esse altera não são os que esse altera. Então ele está te dizendo que se você fizer a operação 14235 ou fizer a operação 35142, isso nunca vai dar resultado diferente, certo? Eles vão ser iguais, eles comutam. 14235 ou 35142 vai dar o mesmo resultado. É isso que está avisando essa nossa proposição. Vamos a uma demonstração dela. Bem, o que acontece é o seguinte. Se você tem dois ciclos, o ciclo tal e o ciclo, acho que esse daqui, essa letra é sigma, acho que é. Então você tem tal e sigma, ciclos disjuntos, com respectivos conjuntos suportes A e B. Se você pegar um x pertencente ao IN, então existem três possibilidades, né? Se eles são disjuntos, existem três possibilidades. Primeira possibilidade, se o x pertence a A, né, os suportes são A e B, tá? X pertence a A significa dizer que pertence ao suporte da tal. Então, se o x pertence a A, o que acontece? Quando eu pegar tal bola sigma aplicada em x, ora, lembre-se, a tal não mexe com os elementos do suporte da sigma, nem a sigma mexe com os elementos do suporte da tal. Então, peguei a composta, vou aplicar no x. A primeira que vai agir vai ser a sigma. Mas a sigma não mexe com os elementos que estão no suporte da tal. E eu estou considerando x em A. Portanto, tal de x é o próprio x. Ou, perdão, sigma de x é o próprio x. Ela não altera a posição dos caras que estão no suporte da tal. Bem, aí tudo que sobrou foi a tal aplicada em x, né? Então, tal bola sigma aplicada em x vai ser só a tal de x. E se você pegar o contrário, sigma bola tal de x. Ora, a sigma vai estar sendo aplicada no resultado de tal de x. Mas a tal de x, ela só mexe elementos dentro do suporte dela. Então, tal de x é um elemento que está em A. Portanto, a sigma não mexe com esse elemento, ela deixa ele mesmo. Deu o mesmo resultado, né? Portanto, você tem que tal bola sigma é igual a sigma bola tal. Então, eles estão eles são iguais, né? São comutativos para essa situação. Outra possibilidade, suponha que o x pertence ao suporte da sigma e não ao suporte da tal agora. Bem, então se o x pertence ao suporte da sigma, quando eu pegar tal bola sigma e aplicar em x, bem, sigma de x vai ser um elemento que vai continuar no suporte da sigma. E aí, quando eu aplicar o tal no elemento que está no suporte da sigma, a tal não altera nada, deixa ele lá. Então, vai dar o próprio sigma de x. E quando eu fizer o contrário, né, aqui foi tal bola sigma, agora eu faço sigma bola tal, aplicado em x. Bem, o sigma fica fora e eu aplico o tal em x primeiro. Só que o tal não vai mudar nada nesse x, porque o x está no suporte da sigma. Ele não altera nada desse elemento, então vai dar o próprio x. E aí eu vou ter sigma de x da mesma maneira que eu tinha tido antes. Então, de novo, tal bola sigma é igual a sigma bola tal. E por fim, a terceira e última possibilidade é que o x nem está no suporte da tal, nem está no suporte da sigma. Então, quando eu fizer tal bola sigma de x, bem, a sigma vai atuar primeiro, mas ela não vai mexer nada com o x porque não está no suporte dela. Então, sigma de x é o próprio x. E aí, a tal, quando for aplicada no x, ora, também não altera porque não está no suporte dela. Então, vai dar o próprio x. Vai fixar esse cara. A mesma coisa vai acontecer ao contrário. Sigma bola tal, primeiro eu vou aplicar a tal, mas a tal não muda nada, deixa o próprio x. E depois eu vou aplicar a sigma, que também não vai alterar nada por não estar no suporte dela, vai ser o próprio x. Então, nas três situações, sigma bola tal e tal bola sigma dão sempre o mesmo resultado. Portanto, os dois ciclos disjuntos, eles sempre comutam. Ok? Tranquilo? Tranquilo. A anterior é mais chatinha de ver, mas essa proposição é tranquila. Vamos lá. Definição. Já foi. Ciclos disjuntos já foi. Ainda tem É lá embaixo. uma frasezinha aqui embaixo.
Os itens 1, 2 e 3 mostram que tal e sigma comutam. Ok, já sabíamos. Então, proposição. Toda permutação tal pertencendo a SN, exceto a permutação identidade, pode ser escrita de forma única. Toda permutação tal pertencendo a SN, exceto a permutação identidade, pode ser escrita de forma única, a menos da ordem dos elementos, como um produto de ciclos disjuntos. Então, se eu pegar uma permutação tal qualquer, olha, não estou falando de um ciclo, tá? Agora o tal está representando uma permutação qualquer. Então, se eu pego uma permutação qualquer, ela sempre pode ser escrita como um produto, né, de ciclos, né, como um produto de ciclos, de forma única, menos da ordem, ou seja, o produto vai dar o mesmo resultado, mesmo que eu mude a ordem dos ciclos, né? Então, vamos ver como é isso. Supondo, para facilitar, que o tal de 1 seja diferente de 1. O que eu estou dizendo a você é o seguinte. Vou escolher, acho que tem até um exemplo depois. Lá na frente tem um exemplo. Vai ter um exemplo. Depois a gente olha o exemplo. Vamos tentar entender a demonstração. Mas eu posso ir adiantando um pouco a vida da gente? Não, deixa assim mesmo. Então, mas o que eu estou dizendo a vocês é o seguinte. Eu estou estudando uma permutação, né? Então, a permutação, ela poderia... Eu estou aqui com 1, 2, 3, etc. até N. E aí eu estou tentando estudar uma permutação. Eu poderia dizer a você que o 1 foi para o próprio 1, não tinha problema. O 2 é que mudou primeiro, ou o 3 que mudou primeiro. Eu posso dizer que o 2 foi para o próprio 2 e o 3 foi o primeiro a mudar. Mas não vai alterar nada estudar uma permutação que o primeiro é fixado, ou o segundo, ou o terceiro, os 5 primeiros, seja lá quantos forem. Então eu vou decidir que, ao estudar essa permutação geral, eu vou decidir que ela está indo, a primeira aqui já está indo para um A que não é o próprio 1, tá? Está indo para um A que não é o próprio 1. É essa a primeira escolha que ele fez aqui. Supondo, para facilitar, que o tal de 1 não seja o próprio 1. Então, consideremos a sequência. Tal 0 de 1 vai ser o próprio 1. Né? Aí tal de 1 não é o 1. Aí tal ao quadrado de 1 é o tal, bola tal de 1. E tal terceira de 1, etc. Né? A sequência de tais, né, dos tais aplicados no 1. Ok? Bem, como IN é finito, os elementos dessa sequência não podem ser todos distintos. Né? Então, se eu escolhi que vai mudar para o A, daí depois eu tenho que aplicar o tal do A, depois o tal do tal do A, o tal do tal do tal do A, etc. Um dia isso acaba, né? Porque eu só tenho N aqui para poder fazer as coisas. Então, como o IN é finito, os elementos da sequência não podem ser todos distintos. Em algum momento vai se repetir. Isso nos permite escolher o menor expoente R, estritamente positivo, tal que um dia volta para o início. Né? Então, vai ter que acontecer isso daqui. Né? Eu vou poder fazer essa sequência, mas vai existir um cara aqui que é o último que vai ser distinto. Esse é o último distinto. Quando eu fizer o tal elevado a R, aqui já não vai ser mais distinto. Então, vai existir esse R onde isso aconteça. Né? Então, serão todos distintos até aqui. Mas quando eu pego o tal de R e aplico no 1, isso vai dar igual a um tal de J de 1 para algum inteiro J, tal que esse J está entre 0, né, e R. Então, peguei agora tal elevado a R de 1 igual a um tal J de 1, ou seja, um desses daqui, né, vai se repetir. O que é possível, o que só é possível devido à nossa escolha de R. Né? Nós escolhemos o R de tal maneira que esse é o último distinto. Então, se o J for o 0, né? Se o J for o 0, deixa eu ler isso direito de novo. Né? Daí o que acontece? Tal elevado a R menos J de 1 vai ser igual a 1, que é igual ao tal de 0. Essa leitura só aqui não ficou legal, né? Vamos ler novamente. Isso nos permite escolher o menor expoente R positivo, né, tal que essa sequência aqui são todos distintos, né, sejam todos distintos. Mas que o tal de R de 1, que é igual a um tal J de 1, vai se repetir em algum momento, né, para algum J, tal que esse J esteja entre esses. Vai voltar a se repetir.
Bem, aí daí segue, aí eu olho para essa expressão e eu aplico tal j menos 1, né, dos dois lados. Agora eu li direito. Então, quando eu aplico tal j menos 1 dos dois lados, eu vou ter tal elevado a r menos j, e tal j aplicado em tal a menos j, né, tal j bola tal menos j, vai ser tal elevado a zero, que é a identidade, né? O que só é possível devido à nossa escolha de R, ou seja, só é possível porque houve uma repetição, né? Se não houvesse essa repetição aqui, eu não tinha como ter essa opção aqui, né? Isso se j igual a zero, se j é igual a zero. Portanto, eu teria tal de R de 1 igual a 1. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, se a repetição acontecer no zero, né, então eu tenho que o tal de R é igual ao tal de zero, que é o 1, certo? Então, daí segue que isso acontece, o que só é possível devido à nossa escolha de R, se o J for igual a zero. Ou seja, isso daqui só é possível se o J for igual a zero, certo? Por quê? Porque eu não posso ter, na verdade, eu estou dizendo que todos esses são distintos, então eu só posso ter, na verdade, que acontece que o tal de R se repita como sendo esse daqui, o primeiro. Ok? Não posso ter que aconteça que o tal de R seja um desses outros aqui, desde o 1 até o R. Eu só posso ter aqui no 0. Tá? Então eu concluo que o tal de R de 1 vai ser o próprio 1. Pois bem, o que eu estou querendo mesmo demonstrar? A essa altura eu não lembro mais do resultado. Vamos ver. Quero mostrar que consigo escrever a tal como um produto de ciclos. Beleza, então eu acabei de dizer que se eu considero que o tal de 1 vai dar um certo valor A, né? Então estou dizendo aqui o seguinte, que o tal de 1 vai dar um certo valor A, diferente do 1. Então quando eu aplicar o tal ao quadrado do 1, vai dar o tal do A. E quando eu fizer o tal à terceira do 1, vai dar o tal ao quadrado do A, tal à terceira, bem, tal ao quadrado é tal do A, tal à terceira é o tal ao quadrado é o tal do A, tal à terceira é igual ao tal ao quadrado do A, é igual ao tal ao quadrado de A, né? Tal à terceira de 1 é o tal ao quadrado do A. E assim por diante, né? Fazendo essa conta eternamente. Aí chega num momento, como isso daqui acaba, vai ter que existir um J, né? Um tal elevado a J de 1, né? Que vai ter que se repetir de alguma forma. Ora, mas eu estou dizendo que todos esses são distintos até chegar no R menos 1. Então, quando é que vai se repetir? Vai se repetir quando chegar no R, né? Vai acontecendo todos esses aqui, os tais J's. Aqui vai dar tal J menos 1 de A, né? Sempre vai ser assim. E aí vai chegar no momento em que você chega num elemento, essa nossa construção, vai chegar um momento em que você vai chegar no último elemento que não se repete. E o último elemento que não se repete é o tal R menos 1 do 1. Né? Esse é o último elemento que não se repete. Todos esses são distintos. Né? Todos esses são distintos. Então, quando eu aplicar o tal de novo aqui, eu vou ter tal R de 1. E como ele não se repete com nenhum desses, vai ter que acontecer dele ser o tal 0 de 1, que é o próprio 1. Então, eu concluo que o tal elevado a R de 1 é 1. Né? Vai acontecer para uma certa quantidade R de repetições que eu fizer aqui das potências. Pois bem, então eu cheguei nessa conclusão. Construir um ciclo. Dentro desses N elementos, eu consigo construir o meu primeiro ciclo. Tá? Bem, mas teve elemento que eu não mexi, não é isso? Então, obtemos assim o ciclo. O primeiro ciclo nós já obtemos. Aí eu eu tenho esse ciclo e eu quero formar outros ciclos, se for possível formar, né? Que coincide com a restrição de tal ao seu conjunto de suporte. Então, dentre todos os que eu tinha, né? Dentre todos os N que eu tinha, o tal formou um ciclo entre eles, né? Digamos que alguns aqui foram usados, alguns foram usados e outros não foram usados, né? Se a gente quiser fazer uma anotação um pouco maior para isso,
vai haver um momento aqui J, vou chamar de outra letra, vai haver um momento L, né, em que isso não vai ser usado. Ele não mexeu com L, ele não mexeu com M, ele não mexeu com alguns, né, vai ter uns aí que não vão ser usados. Então o meu ciclo ele usa alguns, mas não usa todos. Foi o que a gente conseguiu construir até agora. A gente construiu um ciclo com alguns desses, né? Ou seja, o que coincide com o tal em seu suporte, só naqueles que ele mexeu. Bem, então seja A pertencendo ao IN, o menor inteiro que não aparece no suporte de tal 1, tá? Desse nosso ciclo. E tal que o tal de A seja diferente de A. Tá? Então o que ele está dizendo agora? Ele usou a mesma letra que eu, né? Ele está te dizendo agora que dentre todos esses que ele mexeu, eu vou mudar do A para o B aqui, só para continuar usando a linguagem dele, tá? Então ele está te dizendo que dentre todos os que ele mexeu, vai existir um A que é o menor dos que ele não mexeu. Então, ao invés de chamar de L aqui, eu vou chamar de A. Vai existir um A que vai ser o menor dos que ele não mexeu. Então ele mexeu em vários, mas chegou num certo momento que ele não mexeu num certo A. E ele é o menor dos que ele não mexeu. Vai ter outros, né? Vou chamar M, etc. Então tem um A aqui que ele não mexeu. E ele é o menor deles. Tudo bem? Então ele não mexeu num certo A. O tal de A, o tal 1 de A não mexeu no certo A. Mas o tal de A é diferente de A. Ou seja, não está nesse ciclo, mas a permutação altera essa posição. Então, esse A é um cara que não está no ciclo tal 1 que a gente mexeu, né? O tal 1 mexia com todo mundo, mas não mexia com esse. Mas o tal mexe. Isso aqui está indo para um tal de A que é diferente do A, né? Diferente do A. Então, note, a gente formou o primeiro ciclo e agora está começando a formar o segundo ciclo a partir dos elementos que não estavam no suporte do primeiro. É isso que a gente está fazendo. Então, legal. Acontece isso. Então, se nenhum inteiro cumprir essa desigualdade, a demonstração acabou. Por quê? Porque a tal vai ser igual ao próprio tal 1. Né? A tal vai ser igual ao próprio tal 1. Por quê? Porque você não vai precisar representar aqueles que ela deixou fixo. E ela só mexeu com os elementos que estavam no suporte do tal 1. Então, se nenhum inteiro cumprir essa desigualdade, a demonstração acabou. Né? Mas se existir um outro cara que o tal 1 não mexeu, mas que foi mexido pela tal, então a tal não é igual ao tal 1. Ela não é igual ao tal 1. Então a gente precisa ver o que acontece com o outro ciclo. Né? Então, repetindo o raciocínio anterior, a sequência, agora tal 0 de A vai ser o próprio A. Aí tal de A, tal quadrado de A. Então, ao invés de estar mexendo aqui com 1, agora eu estou mexendo com o menor elemento que não estava no suporte da tal 1. E eu vou ter a mesma ideia, tá? Vou sair fazendo a sequência toda. Então, chega-se a um ciclo tal 2. Vai chegar num certo momento que você vai chegar num ciclo tal 2. E como é a cara desse ciclo tal 2? É assim, né? A cara do ciclo tal 2 não vai começar no 1, mas ela vai começar no A, né? Vai começar no A. E o tal de A, assim por diante, tal ao quadrado do A, né? Vai formando um novo ciclo. Qual o comprimento desse novo ciclo? Bem, não sei qual foi a letra que ele usou. De fato, suponha que B seja um elemento... Bem, aí ele já vai partir para o B, já que o A ele acabou, né? Então, que também coincide com a restrição de tal ao seu suporte. Ele não montou aqui o tal 2. Então, ele não disse o comprimento aqui, vamos escolher um. Então, tal R e tal S, né? Então, chega aqui, vai haver um momento tal S, em que não há repetição até o tal S. Então, tal S menos 1. Então, tal S vai ser o próprio A, volta a ser o A. Né? Então, fechou o ciclo. Então, eu tenho o tal 2. Então, eu já tinha o tal 1 e agora eu tenho o tal 2. Dessa forma, a nossa tal, por enquanto, ela está sendo tal 1, bola, tal 2. Aí a ideia é, será que continua? Bem, aí ele continua argumentando aqui.
chega a ser um ciclo tal 2, que também coincide com a restrição de tal ao seu suporte, né? Ou seja, vai mexer em alguns e não vai mexer em outros. Então, mostremos que tal 1 e tal 2 são disjuntos. De fato, suponha que B seja um elemento dos dois suportes desses dois ciclos. Então, o que aconteceria? Se o B fosse um elemento dos dois suportes, então tal T de 1, tal elevado a T de 1 seria igual a tal elevado a S de A, né? Porque o nosso ciclo aqui é baseado no A, esse nosso primeiro é baseado no 1. Aconteceria de existir um expoente T e um expoente S, que quando você calculasse no 1 e quando calculasse no A, desse esse elemento B que está no suporte dos dois. Mas isso vai trazer um problema, por quê? Se eu tenho aqui o S maior ou igual que 0, menor ou igual que T, na verdade esse S poderia ser maior do que o T, né? Isso é uma escolha, tá? Então o que acontece? Você vai, repito, né? Poderia ter sido o contrário, poderia ser T e S, mas não importa. Porque o que você vai fazer, aqui você pegou o tal de menos S, se fosse o contrário, pegava o tal de menos T. Aí aplica o tal de menos S dos dois lados, e aí você tem tal elevado a T e tal operado com tal elevado a menos S de 1. Bem, vai ficar tal T, e do lado de cá você vai ter tal elevado a S aplicado a tal elevado a menos S. Então vai dar a identidade e vai dar o próprio A. Então você teria que tal elevado a T menos S vai ser aplicado em 1, vai dar A. Logo, A está no suporte de tal 1, né? Porque se você aplicou no 1 e deu A, é porque esse cara daqui faz parte do suporte da tal 1, né? Contrariando a nossa escolha, porque a gente tinha dito que o A ele é exatamente o primeiro elemento, né? Em algum lugar a gente disse que o A não está no suporte de 1, né? Seja A pertencendo a IN, o menor inteiro que não aparece no suporte de tal 1. Então não tem como isso aqui acontecer. Eu não posso ter o tal elevado a T menos S de 1 dando A. Ok. Então isso não acontece. Portanto, esses são dois ciclos disjuntos. Dois ciclos disjuntos. Então, por enquanto, está se construindo a nossa ideia. Realmente, a gente está começando a escrever o tal como produto de vários ciclos. Já construímos dois. Aí vamos pensar que a gente possa construir o terceiro. Então, esse processo certamente termina no número finito m de passos, né? Porque eu não vou poder ficar construindo ciclos a vida toda, né? Tem o tal, ele vai ser o tal 1, bola tal 2, bola tal 3, bola alguma coisa, mas um dia ele acaba, porque os elementos são, a quantidade é finita, o Sn acaba, né? O In acaba. Então vai chegar no momento em que acaba aqui. Vai ter um tal m aqui que acaba esse processo. Então, quando esse processo acabar, a gente vai estar com a situação assim, né? Tal 1, tal 2, bola, tal m. Tem suporte, todos eles, os suportes são todos distintos, todos eles têm interseção vazia, né? Tem sobre os elementos de N o mesmo efeito que tal. Ou seja, em outras palavras, você vai ter que tal é o produto de todos esses ciclos, que era o que a gente queria demonstrar. Certo? Bem, pode parecer complicadinho, mas pensando um pouquinho a gente percebe que não tem nada de errado não na ideia. Ok? Então, você está lá com a tal, aí você pega, supõe que o primeiro elemento muda. Se não mudar, você esquece o primeiro. Pega o primeiro que muda. Aí você pega o primeiro que muda, então você vai repetindo a tal nele até acabar. Formou um ciclo. Aí terminei aquele primeiro ciclo. Agora eu pego o primeiro elemento dentro do meu IN, que aquele meu primeiro ciclo não mexeu. Aí eu olho se a minha permutação mexe com ele ou se ele é fixo. Se ele for fixo, eu abandono ele. Só vou pegar o menor que não é fixo. Aí peguei esse primeiro. Aí eu pego a tal e saio repetindo a tal nele. Aí eu formo o segundo ciclo. Terminou o segundo ciclo, eu vou olhar se existe mais algum elemento no IN que nem o 1 nem o 2 mexeu. Pego o menor deles. Aí aplico a tal várias vezes. Bem, vai chegar no momento em que acabam os elementos. Ou os elementos não são alterados na sua posição pela tal, ou então os elementos já estão dentro de algum ciclo que eu fiz.
Então, de qualquer forma, a tal ela vai ser o produto dos ciclos que eu fiz, porque a parte dos elementos que ficam fixos não aparecem no produto, né? Então, os elementos que ficam fixos, não preciso colocar. E os que os meus ciclos mudaram, se eu fizer a composição deles todos, vai dar a tal, que é a permutação geral, tá? Bem, vamos pegar um exemplo disso aqui, numérico, que isso vai ficar ainda mais claro. Então, o exemplo diz o seguinte. Exemplo. Então, estou eu aqui ó, com uma tal bem grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar qual é o primeiro que ela altera. Ela não altera o 1, ó. Diferente da nossa construção aqui, que a gente fez questão que ela alterasse o 1, ela não altera o 1. O primeiro que ela altera é o 2. Tá bom, então, ao invés de eu pegar o 1, eu vou pegar o 2, porque o 1 não interessa, ficou fixo. Então, como tal 1 é igual a 1, vamos começar com o 2. Então, temos então o seguinte, aí eu começo a aplicar a tal no 2, né? Então, tal 0 de 2 é a identidade no 2, que é o próprio 2. Ok. Aí, tal 1 de 2 é o 6. Né? Aí, agora, tal 2 de 2 é o tal do 6, que é o 5. Aí, tal 3 de 2 vai ser o tal do 5. O tal do 5 é o 7. E tal 3 de 2, 3 já foi, né? 4. Tal 4 de 2 vai ser o tal do 7. O tal do 7 é o 2. É o que está escrito aqui, ó. Tal 0 de 2 é o 2. Tal 2 de 2 é o 6. Tal é o tal do 6, né? O tal do 6, que é o 5. Tal 3 de 2, bem, o 2 você aplica uma vez para ir para o 6, aplica de novo, vai para o 5, aplica de novo, vai para o 7. Então, tal 3 de 2 é o 7. E tal 4 de 2 é o tal do 7. O tal do 7 é o 2. Aí voltou para o 2. Então, conclusão, qual foi o ciclo que a gente montou? Bem, começa no 2, né, que é o tal 0 do 2. Aí depois vai para o 6, depois vai para o 5, depois vai para o 7. Aí do 7 voltou para o 2. Portanto, fechou o primeiro ciclo. Veja, esse primeiro ciclo foi montado assim, né? O 2 com o 6, o 6 com o 5, o 5 com o 7 e o 7 com o 2. Pronto, formamos o primeiro ciclo. Né? Ora, mas esse ciclo sozinho já dá o mesmo efeito que a tal inteira? Não, porque os outros não são todos fixos. O único que está fixado é esse. Então, eu agora procuro o menor elemento. Então, na nossa teoria aqui anterior, o menor elemento que eu estarei procurando agora é esse A aqui, né? Ele diz aqui, se nenhum inteiro, aqui, seja A pertencente a n, o menor inteiro, que não aparece no suporte de tal 1, e tal que o tal de A seja diferente de A. Então, o nosso tal 1 já está montado, está aqui. Ele mexeu com o 2, com o 6, com o 5 e com o 7. O 1 ele não mexeu, então eu não tenho que fazer nada com isso. Mas qual é o menor inteiro dentre de 1 até 8 que ele não mexeu, que não está aqui no suporte? É o 3. O 3 ele não mexeu, mas ele mexeu, quer dizer, o tal 1 não mexeu, mas a tal mexe, né? Não é fixo. Então esse cara vai começar o meu próximo ciclo. Então o meu próximo ciclo vai ser 3, né, que está aqui, que vai para quem? Vai para o 8. E aí o 8 vai para quem? Vai para o 4. E o 4 vai para quem? Vai para o 3. Opa, então fechou. Então 3, 8, 4. Então a nossa tal aqui, ela vai poder ser escrita como produto 2, 6, 5, 7. 2, 6, 5, 7. 3, 8, 4. Então, de fato, a gente consegue escrever a tal como um produto de ciclos. Tá? É essa a conclusão que a gente vai chegar aqui. Né? Como tal 1 de 3 é o próprio 3, não é? A história é essa. 3, 8, 4. Como tal 1 de 3 é diferente de 3, ou 3 tem alguma coisa errada aqui, não tem? Tem. Tal 1, perdão. Tal 1 de 3 é o próprio 3, tá certo. Ele está dizendo que o 3 não é alterado pelo tal 1. Eu estava lendo tal de 3 na minha cabeça aqui. Ele está falando tal 1 de 3, verdade. Então, como tal 1 de 3 é o próprio 3, ou seja, a tal 1 não mexe com o 3. Mas a tal mexe. Então, como tal 1 de 3 é o próprio 3, temos tal elevado a 0 de 3 é o 3, tal de 3 é o 8, né? Tal de 3 é o 8, tal de 3 é o 8,
Aí tal de 8 é o 4, tal de 8 é o 4 e tal de 4 é o 3. Tal de 8 é o 4 e tal de 4 é o 3. Então ele vai montando o ciclo. Logo, a nossa tal 2, ela vai ter o 3, vai ter o 8 e vai ter o 4, né? Porque o tal de 4 voltou para ser o 3, então fechou o ciclo. Então você tem que a tal é o produto tal 1, bola tal 2, como a gente tinha dito. Bem, tá aí o exemplo. Acho que o exemplo foi bem esclarecedor. Acho que o exemplo é bem esclarecedor do processo da demonstração, não é? Sim, sim. Depois que você vê o exemplo, acho que fica bem claro como é a demonstração. Ok. Aí mais uma proposição. Deixa eu olhar a hora, como é que anda. Temos até as 3h20, né? Não, 3h10. Não, 3 e 10. Temos meia horinha. Então vamos lá. Proposição. Toda permutação de Sn para n maior do que 1 pode ser escrita como produto de transposições. Opa, piorou, né? As permutações poderiam ser escritas como produto de ciclos. Já deu um trabalhinho, mas faz. Aí agora ele está dizendo mais que isso. Ele está dizendo que as permutações podem ser escritas como produto de transposições, ou seja, daqueles ciclos que só tem 2 elementos. Um vai para o 2, 2 vai para o 1, só 2. Então ele está dizendo, na verdade, que dá para fazer um produto ainda mais refinado do que só ciclos. Eu posso fazer um produto só de transposições. Vixe, vamos ver por quê. Né? Então toda permutação de Sn para n maior do que 1 pode ser escrita como produto de transposições. Bem, a gente já tem que ela pode ser escrita como produto de ciclos. Então qual é o natural? É a gente ver esse produto de ciclos como um produto de transposições. É isso que a gente quer. A gente quer que esse produto de ciclos se transforme num produto de transposições. Aí veja o que ele diz aqui. Ele tira do bolso a demonstração. Ele tira do bolso a demonstração. Ó. Veja que é uma tirada do bolso mesmo. Ele está dizendo que todo ciclo que eu pegar, ó, observe que todo ciclo que eu pegar, ele pode ser escrito assim, ó, o A1 com o AR, o primeiro com o último, depois o A1 com o AR, depois o primeiro com o AR-1, depois o primeiro com o AR-2 e assim por diante, até chegar no primeiro com o A4, no primeiro com o A3 e o primeiro com o A2, ou seja, vai vindo para o final, né? Ou seja, ele está te dizendo o seguinte, ó, olhando aqui para esse exemplo aqui, ele está dizendo a você, por exemplo, que esse ciclo aqui, 2, 6, 5, 7, né? Ele está dizendo aqui nessa igualdade, ele pode ser o primeiro com o último, 2, 7, depois o primeiro com o penúltimo, 2, 5, e depois o primeiro com o antepenúltimo, 2, 6. Pronto, ele está dizendo isso. 2, 7, depois 2, 5, 2, 5 e depois 2, 6. Ele está dizendo que você pode ir aproximando, né? Diz ele que é verdade. Vamos ver se é verdade? Vamos ver. É esse primeiro aqui, né? Vou apagar ele aqui e vamos fazer as contas para ver se dá isso mesmo. Fazer as contas, vamos lá. Então, para onde vai o 2? Bem, aí a ação primeira é essa, né? Então, 2 vai para o 6. Cadê o 6 aqui? Não tem. Então, 2 vai para o 6. Bem, para onde vai o 6? O 6 vai para o 2, mas para onde vai o 2? O 2 vai para o 5. E aqui? O 5 não vai para lugar nenhum. Então, o 6 vai para o 2 e o 2 vai para o 5. Então, o 6 vai para o 5. E o 5 não altera aqui. Ok. Agora, para onde vai o 5? Bem, o 5 não está aqui. Então, ele não altera nessa ação. Aí, nessa aqui, o 5 vai para o 2. Ok. E aqui o 2 vai para o 7. Então, o 5 vai para o 7. Ok. Né? Agora, para onde vai o 7? O 7 não mexe nesse, e o 7 vai para o 2. Então, o 7 fecha o ciclo. Deu isso? Deu. 2657. Ok. Então, é verdade, eu consigo escrever este ciclo como o produto dessas transposições usando essa ideia. Tá certo? Então, se eu conseguir provar que isso daqui é verdade, vai valer para qualquer ciclo. Assim como a gente fez para esse, vai fazer para esse também. Ou seja, 384 vai ser escrito como 3438. Né? É o primeiro com o último, depois o primeiro com o penúltimo. É verdade? Vamos ver. O 3 vai para o 8 e o 8 não vai para lugar nenhum. Então o 3 vai para o 8.
Agora o 8 vai para o 3 e o 3 vai para o 4. Então o 8 vai para o 4. E agora a ação do 4. O 4 não mexe aqui, o 4 vai para o 3 aqui. Então o 4 vai para o 3. É verdade, esse produto também. Então é verdade esse, é verdade esse. Ok. Testando então o resultado da proposição, deu certo no nosso exemplo lá de cima. Mas a gente precisa demonstrar. Bem, então, como a proposição anterior mostrou que toda permutação pode ser escrita como produto de ciclos disjuntos, basta aplicar a identidade acima para cada um dos ciclos, ok? Então está demonstrado porque isso daqui de fato é verdade. E aí ele diz assim, observe, né? E é verdade por quê? Qual a observação que ele quer que você faça? Ele quer que você pense assim, para onde vai o A1, né? O A1 vai para o A2. Aqui tem A2? Não. Aqui tem A2? Não. Aqui vai ter A2? Não. Aqui vai ter A2? Não. Então, quando você vai fazer esse produto, você vai concluir que o A1 vai para... Eita, começou a enlouquecer a minha canetinha. O A1 vai para o A2. O A1 vai para o A2. Você conclui isso porque o A1 vai para o A2 aqui, ele não vai mais... O A2 não vai para lugar nenhum mais aqui. Ok. Aí agora veja para onde vai o A2. Bem, o A2 vai para o A1. E o A1 vai para o A3. Bem, então o A2 vai para o A3. Por que eu não preciso olhar as outras? Porque não tem A3 aqui. O A3 some. Daqui para frente só aumenta. É maior do que o 3. E agora por que o A3 vai para o A4? Ora, porque o A3 aqui não aparece. O A3 aqui vai para o A1 e o A1 vai para o A4 aqui. Então o A3 vai para o A4. E por que eu digo isso? Porque daqui para frente não vai aparecer A4, vai aparecer A5, A6, A7, A8, né? Vai aparecer sempre um número maior do que o 4. E assim por diante. Então, esse número aqui ele vai sempre subindo. Ele vai sempre subindo. Até chegar no último, né? Aí o último vai ter que ser o AR, né? Então vai ser o AR menos 1 e no final o AR mesmo. Então, esse produto aqui, de fato, é isso. Então, a observação dessa igualdade é a demonstração que a gente precisa para a permutação ou para a proposição. Não há mais o que dizer, tá? É só isso. Bem, proposição demonstrada. Vamos para exemplo, né? Eu já fiz o exemplo lá com o nosso exemplo de cima. Vamos olhar esse daqui. 1, 2, 3, 4. 1, 4, 1, 3, 1, 2. 1, 4, 1, 3, 1, 2. Então, sejam tal igual a 1, 2, φ igual a 1, 3 e mi igual a 1, 4. Então, o que acontece? Vamos ver. O 1 vai para o 2 por meio da tal, né? Então, ele está chamando essa daqui de... Ele está fazendo assim. Ele chamou essa daqui de tal, essa daqui de φ e essa daqui de mi. Então, o 1 vai para o 2 por meio da tal. Ok. Aí o 2 vai para o 3 por meio da φ, né? Por quê? O 2 vai para o 1 na tal, e depois quando você aplica φ, a φ faz o 1 ir para o 3. Por que deu 2? Por que deu 2 aqui? Ah, tá. Ela pega o 2 e vai pro 2, né? Deixa eu ver. O que faz a φ? Na FI, porque não tá... Na FI o 2 vem no 2. A φ é essa, 1 no 3, né? É um 3. Eu tenho o 2 já no 2. Então, a tal pega o 1 e manda pro 2, né? Isso. E a FI pega o 2 e manda pro 2. Sim, porque a φ ela não altera nada, né? Isso, Ela deixa o 2. Ela deixa o 2 fixo, tá certo. Perfeito. Aí agora o que faz a mi com o 2? Nada também. Deixa 2 também lá tranquilo. Então é que ele está chamando a atenção que só a tal mexe no 1, né? Manda para o 2, as outras ele deixa livre. Ele deixa fixo. Perfeito. Aí vamos mais. O que faz a tal agora com o 2? Então você concluiu aqui que o 1 vai para o 2, né? Pronto. 1 vai para o 2. Agindo as 3 aqui. Entendi o que ele está fazendo. Está fazendo o produto que a gente faz de cabeça, né? Primeira ação desse é da tal. 1 vai para o 2. Aí essa aqui faz o que com o 2? Nada. E essa aqui faz o que com o 2? Nada também. Aí agora o que faz, qual a ação no 2? O 2 vai para o 1 por meio da tal e aqui o 1 vai para o 3, né? Então vamos para o 3, 1 vai para o 3. E o que essa faz com o 3? Nada, deixa o 3 fixo. Ok.
Então, de fato, o 2 vai para o 3. Então, 1 vai para o 2, 2 vai para o 3. Então, 1 vai para o 2 e o 2 vai para o 3. Está se construindo o ciclo que a gente quer. E aí, o 3. O que acontece com o 3? Bem, a tal não faz nada com o 3. Deixa o 3 fixo. Aí, o que faz a Φ? A Φ pega o 3 e manda para o 1. Aí, o que faz a Mi? A Mi vai pegar o 1 e vai mandar para o 4. E aí, a gente conclui que o 3 vai para o 4. Interessante é que fui eu mesmo que construí esse slide e eu já nem lembrava mais como é que ele estava sendo exposto. Então vamos lá. Qual é a ação que vai acontecer com o 4? Bem, o 4 aqui não mexe. Aí a Φ, quando vai agir aqui, também não mexe com o 4. Só quem mexe com o 4 é a Mi, que vai pegar o 4 e vai mandar para o 1. Então o 4 vai para o 1. Então, conclusão, o 1 vai para o 2, o 1 vai para o 2, o 2 vai para o 3, né? Vai para o 3, o 3 vai para o 4, e o 4 vai para o 1, volta, né? Então, de fato, essas ações levam a essa aqui. Oi? Na prova, posso usar esse tipo de notação que você fez aí agora? Embaixo, assim, para explicar? Né? Pode. Aham. Pode. Detalhado e fica simples. Se você estiver explicando alguma coisa, se for necessário explicar alguma coisa, pode usar essa anotação aí, tá? Ok. Também, se não for necessário explicar, se for uma coisa só de fazer a conta rapidamente, faz a conta, ok? Mas se for uma coisa que você... Até você pode se sentir mais confortável de escrever assim, né? Para poder ter certeza que acertou, fica à vontade, pode escrever sim. Bem, isso mostra que a ação no 1 é o 2, a ação no 2 é o 3, a ação no 3 é o 4, a ação no 4 é o 1, que é o que a gente queria mostrar, né? Queria mostrar que esse produto aqui dá isso. Bem, outro exemplo, seja em S8 a seguinte permutação. Está aqui a permutação. Já mostramos que essa permutação é esse produto. É aquela do nosso exemplo anterior, tá? Então já mostramos que isso acontece. Aí agora, é aquele exemplo que eu fiz agora há pouco. Quem é esse ciclo? É o 2 com o 7, o 2 com o 5, o 2 com o 6. Tá aqui. E quem é esse ciclo? É o 3 com o 4, o 3 com o 8. Tá aqui. Portanto, essa permutação toda ela pode ser 2, 7, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 5, 2, 6, 3, 4, 3, 8. 3, 4, 3, 8. Então, de fato, a permutação tal pode ser escrita como produto dessas transposições. Isso é espetacular, né? Nunca mais na vida você trabalha com a transposição inteira. Pegou a transposição, transforma logo ela num produto. Transposição não, com a permutação inteira, né? Pega a permutação e transforma logo num produto de transposições. Provavelmente isso para questões computacionais, né? Se você tiver com um problema muito grande para resolver, aí você ensina logo o computador a transformar todas as suas permutações em transposições e o tempo computacional de fazer produto de transposições é muito menor. Então, deve ser bom computacionalmente essa ideia. Bem, e aí, por fim, assinatura de uma permutação. Estamos com 51, temos tempo. Então, assinatura de uma permutação. Vamos ver o que é a assinatura. Claro que a decomposição de um ciclo em transposições não é única, né? Porque você pode mudar a posição, né? Pois, por exemplo, podemos inserir na decomposição esse produto. Ainda tem mais essa. Além de eu poder mudar a posição, eu posso inserir a identidade, né? Veja que, de fato, em S7, então você está aqui com esse ciclo, né? E esse ciclo pode ser transformado em 2,7, 2,5, 2,6. Pronto, 2,7, 2,5, 2,6, como a gente viu até agora. Mas aí eu posso, além do 2,7, 2,5 e 2,6, colocar isso aqui, por exemplo. Porque se conhece da identidade, né? Então isso daqui é o mesmo que você inserir uma identidade. E você inserir uma identidade não vai mudar nada, né? Só muda a escrita. Só muda a escrita. Você pode colocar uma identidade. Ou seja, é a mesma ideia que eu dizer assim a você, olha, o número 2 vezes 3 vezes 5 dá quanto? 6 vezes 5, 30. O número 30 tem essa sua fatoração aqui. Mas também tem essa, 2 vezes 1 vezes 3 vezes 5. Também dá 30. Ou seja, eu posso enfiar o número 1 aqui no meio, que não vai alterar nada. É o que ele está fazendo aqui. Ele está jogando aqui a identidade no meio. Eu posso jogar uma identidade no meio.
Além do fato de que eu posso mudar a ordem, né? Eu também posso falar em 3 vezes 2 vezes 5, tudo bem, também dá 30. Então eu posso tanto mudar a ordem, como eu posso enfiar uma identidade no meio, que não vai alterar a resposta final. Então, é o que ele está avisando aqui. É claro que a decomposição de um ciclo em transposições não é única, né? Então, aqui ele também enfiou enfiou aqui no final uma identidade. Isso é identidade. Então, não altera, de fato, o ciclo que você está fazendo como produto de transposições. Bem, aí definição. A assinatura de uma permutação, estou eu aqui com a permutação, tá? O A1 vai para o B1, o A2 vai para o B2, etc. AN, BN. Bem, a assinatura é o seguinte número real. É definido da seguinte maneira. Você vai pegar o produto, né, dos AI menos AJ, dividido por BI menos BJ, em que o produto é estendido a todos os pares IJ de índices, tais que o I seja maior do que o J. O I seja maior do que o J. Ou seja, você vai dividir, é sempre o mesmo índice, né? I e BJ. Então, Professor, oi. o senhor poderia, por favor, explicar melhor esses símbolos de produtório? Tá. Eu não sei para os demais, mas para mim é a primeira vez que eu estou começando a trabalhar com produtório. Tá. Sou acostumado a trabalhar com somatório, produtório é a primeira vez. Ok. Você vai entendê-lo com o uso, facilmente. Mas deixa eu antecipar para você. Então, na hora em que eu falo para você do produtório de um AI qualquer, e aí eu digo para você que o I varia do 1 até o N, por exemplo, o que eu estou falando para você é que eu quero o produto A1, A2, A3, etc., até o AN, tá? Estou dizendo para você que eu quero esse produto aqui, assim como a somatória. Somatória, com I variando de 1 até N, vai ser dos AIs, né? Vai ser A1 mais A2 mais, tá certo? É a mesma coisa, tá? Então o que ele está dizendo aqui, veja que ele não estabeleceu uma variação, né? Ele não disse I variando de 1 até N, ele não fez isso, ok? Por que ele não fez isso? Ele não fez porque ele deu a condição logo depois. Ele disse que ele quer o produto, mas ele quer o produto para os I's maiores do que o J. Então, o primeiro número tem que ser maior do que o segundo. Então, o produto que ele quer é alguma coisa assim. O A2 menos o A1. Porque o I tem que ser maior do que o J. Então, embaixo vai ser o B2 menos o B1. Ok? Aí, vai ter que fazer o produto com os outros. Todas as situações em que o I for maior do que o J, eu tenho que colocar. Então, eu já coloquei o A2, aí eu vou ter que colocar o A3. A3 menos o A1. Sobre o B3 menos o B1. Ok? Isso é o produto. Aí, continuo fazendo o produto. Ora, note que eu estou sempre colocando 1 na primeira, né? Em algum momento esse 1 acaba. Em algum momento 1 acaba, né? Então, eu vou fazendo os produtos de todo mundo que está à frente do 1. Então, A2 menos A1, depois A3 menos A1, A4 menos A1. Um dia acaba, né? Aí cheguei no AN. AN menos A1 dividido pelo BN menos B1, certo? Fiz todos os produtos em que esse segundo seja 1, ou seja, o J é 1. Mas aí tem que continuar fazendo o produto, porque é para todo mundo que for maior. Então agora é a hora de pegar o A2. Então eu vou pegar aqui A3 menos A2 sobre B3 menos B2. Tá, aí multiplica por quem? Pelo A4 menos A2 sobre B4 menos B2. E agora? Bem, continua. Até acabar o 2, né? A fila de 2 acaba quando eu chegar no AN. AN menos A2 sobre BN menos B2. Acabou o 2, né? Acabou o 2. Beleza. Mas aí tem o 3. Aí começa tudo de novo. Vezes. Aí agora A4 menos A3 sobre B4 menos B3. E isso vai se repetir até acabar o 3. E até acabar o último. Né? Quando chegar no último vai ter uma situação assim.
AN menos AN menos 1, né? E BN sobre BN menos 1, que era o último que eu tinha em que o I fosse maior do que o J. Então, acaba todas as possibilidades. Pronto, o produto geral, esse número com o produto geral vai ser o que ele vai chamar de sinal da permutação. É claro que falando para um N qualquer fica uma coisa imensa, né? Quando for uma quantidade pequena, aí é rápido para fazer, porque acabam logo os números, tá? Não é tão comprido, né? Mas é para dar a ideia geral. Então a definição é essa e naturalmente a gente vai dar um exemplo, isso vai ficar bem claro com o exemplo. Então vamos lá. Exemplo. Então tá aqui, né? N era imenso, mas vamos pegar só com 3 agora. Então o que é o sinal? É o produtório, onde o I é maior do que o J aqui. Então vamos lá. Esse daqui é o 1, esse é o 2, esse é o 3, né? O A1, o A2 e o A3. Então A2 menos A1, aqui 2 menos 1, dividido por B2 menos B1. Então aqui, ó, A2 menos A1. E aqui, B2 menos B1. Ok. Vezes. Aí agora é o A3 menos A1. E B3 menos B1, né? Então aqui está o A1, o A2 e o A3. Aqui está o B1, o B2 e o B3. Então é A2 menos A1 dividido por B2 menos B1. Aí depois A3 menos A1 dividido por B3 menos B1. Pronto. Acabou, né? Com 1 eu só tinha esses dois para fazer. Aí agora eu vou para o 2. Então vai ser o A3 menos o A2, que é esse daqui. A3 menos A2, né? Dividido pela mesma coisa. B3 menos o B2. São suas imagens, né? O do A3 é o 1, né? O B3 aqui. B2. Aqui é o B2. Deixa eu apagar aqui. Que é o B2. Então é B3 menos B2, né? 1 menos 3. E A3 menos A2, que é o 3 menos 2 daqui de cima. Pronto. Aí acabou, né? Porque a única chance que eu tinha de ter um maior do que o outro era o 3 ser maior do que o 2, né? Eu só tenho o 1, o 2 e o 3. Então eu posso fazer o 2 menos o 1 e o 3 menos o 1. Depois eu posso fazer o 3 menos o 2. Aí não tem mais. Não tem mais, né? Se tivesse saindo 4, então era o 2 menos 1, o 3 menos 1, o 4 menos 1. Aí depois o 3 menos o 2, né? O 3 menos o 2, na verdade o 3 menos o 2 e o 4 menos o 2. Aí por fim ficava só o 4 menos o 3 e acabou, né? Em algum momento acaba. É sempre pegando o anterior, até cumprir todos eles. Pronto, aí feito isso, entendido agora? Pegando o anterior, até acabar, tá? Beleza. Tá? Beleza, aí faz as contas, faz essas contas aí, tem esses resultados, né? 1 dividido por 1, que dá 1. 2 dividido por menos 1, que dá menos 2. E 1 dividido por menos 2, que dá menos meio. Aí faz a conta, né? Caiu aqui o 2 com 2, com menos 1 vezes menos 1 dá 1, vezes 1 deu 1. Pronto. Deu 1. Ok? Isso professor. foi. Mas no caso, tipo, toda assinatura de uma permutação ela vai ser um número real, né? 1 ou menos 1. Sempre 1 menos 1, né? Legal, né? Mas, tipo, tem alguma aplicação direta, Sim. alguma coisa que depende do resultado da assinatura? Olhar para a assinatura vai lhe dizer muita coisa sobre ela. Tá? A gente vai chamar de parte. Assinatura só para assinatura não seria... A assinatura vai lhe dizer se ela é par ou se ela é ímpar. E aí, o fato de uma permutação ser par ou ser ímpar pode ter aplicações em várias áreas da ciência. Eu estou fazendo um estudo de um problema de matemática aplicada sobre criação de peixe. E eu notei que existe uma combinação, que acontece uma permutação, né? Há uma alteração da relação da quantidade de peixe com a quantidade de um certo elemento químico da água, e eu consegui uma abjeção, e essa abjeção altera e tal. Mas aí eu posso separar nas abjeções pares e na abjeção ímpar.
Nas objeções pares acontece que o peixe fica assim, nas objeções ímpares acontece que o peixe fica de outra maneira. Eu estou estudando DNA, né? Estou estudando relações daquelas partezinhas do DNA. Então tem umas permutações que acontecem assim, outras acontecem assim. Mas o grupo de permutações pares a gente tem tal coisa. No grupo de permutações ímpares a gente tem outra coisa. Então, saber se é par ou ímpar, saber se a assinatura é 1 ou é menos 1 é muito importante, tá? Então se eu chegasse essa conta e encontrasse assinatura 2, por exemplo, tá errado, né? Tá errado, é. Ou é 1 ou é menos 1, tá? Uhum. Bem, aí a assinatura de uma transposição é menos 1. Tá certo? Então olha só o que vai acontecer. Eu disse, olha só o que vai acontecer e fechei a minha tela. Ou seja, o que aconteceu foi que eu fechei a minha tela. Bem, deixa eu voltar a expor aqui a minha página. Então, olha só, né? A assinatura de uma transposição é menos 1. Lembra que eu disse a você que a assinatura vai dar 1 ou menos 1? Porque a transposição, ela é um produto de... A permutação, ela é um produto de transposições. E a assinatura da permutação vai ser o produto das assinaturas das transposições. Percebeu que só pode dar 1 ou menos 1, né? Porque vai ser menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então, o que vai acontecer? Se a permutação ela puder ser escrita como um produto de uma quantidade pares, de uma quantidade par de transposições, então vai ser menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, uma quantidade par de vezes. Então vai dar 1. E se o produto de transposições for ímpar, vai dar menos 1. Oi. Então, no caso, se a gente voltasse naquele exemplo que você iniciou Sim. a exação de assinaturas, a permutação 2657, sim. Foi dividido em 27, 25 e 26. Sim, então a 3, assinatura né? é menos 1, menos 1, menos 1, que dá menos 1. Isso, é isso? Isso. E se você, quando for fazer a decomposição, aparecer uma quantidade par de vezes, você já sabe que a assinatura é 1. Ok? Se der ímpar, vai ser menos 1. Isso. Sem precisar fazer aquele produtório lá. Exato, tá? Sem precisar fazer, a gente vai saber rapidamente, né? Então, esse resultado aqui é que é o ouro, né? A gente sabendo demonstrar isso, acabou o problema. Bem, mas o que a gente está falando é na assinatura de uma transposição. Pô, tem que ser fácil de fazer, né? Só muda 2 números. Então, tem que ser fácil. Então, seja tal, né, pertencente a SN. Veja que podemos escrever tal, né? Assim, A1, A2, A2, A1, A3 e o resto é fixo, né? A tal que eu estou querendo é uma transposição. Ou seja, essa nossa tal ela só muda o A1 com o A2 e o A2 com o A1. O resto ela deixa fixo. É claro que você pode dizer assim para mim, professor, mas por que pegou só os 2 primeiros, né? Por que não pegou um do meio? Não vai mudar nada para o que a gente vai fazer, tá certo? Aqui, em outras palavras, isso daqui é simplesmente a transposição A1, A2, tá? Ela é simplesmente isso. O resto é tudo fixo. Bem, então vamos olhar para a assinatura dela. Repito, sem perda de generalidade. Se você não tivesse usado 1 e 2 e pegasse qualquer outros 2 índices, daria no mesmo. Então, o que é a assinatura? A assinatura vai ser assim, né? A2 menos A1, A1 menos A2, A3 menos A1, A3 menos A2. Tá errado, né? A2, A1. Perdão. Tá. Entendi. Deixa eu ver. Como é isso mesmo? Assinatura da tal. É porque é esse menos esse sobre esse menos esse. Tá certo, né? A2 menos A1, tá certo. E A1 menos A2, tá certo, né? Tá perfeito. Aí vamos agora. A3 menos A1, tá. E A3 menos A2, tá certo também. Aí qual seria a outra? Aí A3 menos A2 e A3 menos A1. Não, A3 menos
A3 menos A1 e A3 menos A2. Tá certo, não é isso? Tá. A3 menos A2 e A3 menos A1. Tá certo também. Beleza. Aí daqui para frente, vamos ver. O A4 menos A1 e o A4 menos o A2. Tá certo. Aí depois A4 menos A2 e A4 menos A1 também tá certo. Tá, ok. Aí A4 menos A3 dividido por A4 menos A3. Ou seja, do 3 para frente, ó. Do 3 para frente vai ficar igualzinho, né? A4 menos A3, A4 menos A3. E daí para frente já era. Vai ficar tudo igualzinho, né? Porque tudo é fixo. Tudo é fixo. Entendeu? Então só há diferença até aqui, ó. Eu até botei umas letrinhas. As letrinhas vão explicar melhor as coisas. Deixa eu mostrar com as letrinhas. Opa. Não. Vou mostrar com as letrinhas aqui mesmo. Essas letrinhas devem ajudar a gente. Porque o que vai acontecer aqui é o seguinte. Você tem aqui o A. Aqui você tem o B. E aqui você tem o B. Aqui você tem o A. Aqui você tem o C. Tem o C. Aqui você tem D, né? Então, o que eu estou te dizendo é que há um rompimento das ideias depois daqui, né? Depois daqui vai ficar tudo igualzinho, né? Porque se repete, ó, todo mundo é igual. Então, A4 menos A3, A4 menos A3. A N menos a N menos 1 e a N menos a N menos 1. Ou seja, isso tudo aqui vai dar sempre 1, né? Daqui para frente vai dar sempre 1. Tá? Então, da parte que está fixa para frente, vai dar sempre 1. Então, tudo se resolve aqui, ó. Tudo tem que se resolver aqui. O D deu 1. Né? Aí aqui o que vai dar? Bem, aqui o que vai dar é o seguinte, é que o A4 menos A2 aparece aqui e aqui, então cancelo, né? Ó. A4 menos A2. O que mais que vai acontecer? O A3 menos A2 também se cancela aqui, né? Ó. A3 menos A2. Tudo bem? O A4 menos A1 também se cancela aqui, ó. E o A3 menos A1 também se cancela aqui. Opa, que maravilha, ficou só esse. Ok? Perceberam? Percebeu que a partir de um certo momento tudo é 1. E anteriormente todo mundo se cancela. Aí só ficou esse daqui. Só que esse daqui é um ao contrário do outro, né? A2 menos A1 dividido por A1 menos A2. Isso dá menos 1. Dá menos 1. Então, ok. Certo? De fato, o sinal dá menos 1. Está demonstrado o resultado, né? Terminamos aqui. Terminamos aqui. O resultado está feito. Ok? Está demonstrado. Tranquilo aí? Todo mundo entendeu? Todo mundo percebeu que se cancelava? Ali para frente todo mundo era 1? É porque é uma transposição, né? Só mexe em 2. Então só tem efeito até uma certa parte. Dali para frente tudo é igual. Aí como é igual quando o de cima, quando você faz a diferença, quando você faz a diferença no de baixo, dá o mesmo resultado. É tudo fixado. Aí vai dar tudo 1 dali para frente. Então você só precisa olhar aquelas primeiras. Só que as primeiras vão se eliminando, e só sobra mesmo a primeira de todas, que não se elimina. Aí a primeira de todas dá menos 1. Então é menos 1 vezes, e o resto é todo mundo 1. Todo mundo se divide. Ok? Então, é verdade. Vai dar 1. Aí ele faz essa observação aqui. Se RS é um par de índices da primeira linha da transposição tal, e o R e o S são maiores ou o R e o S são maiores ou igual que 1 e menores ou igual que N, então as situações possíveis são as seguintes. RS é 1, 2, cujo fator corresponde ao sinal A2 menos A1 e A1 menos A2, que é o menos 1, né? Que foi o que a gente viu, que é o primeiro, é o único que sobrevive. E a outra possibilidade é você ter o R igual a 1 e o S sendo maior do que 2. Caso em que o fator correspondente de RS vai ser esse aqui, né? O sinal está estranho aqui. Em sinal de tal, o fator correspondente vai ser esse daqui, o AS menos o A1 e o AS menos A2. Ele está generalizando essa situação aqui. O A3 e o A3, o A1 e o A2 aqui, tá vendo? É o AS que ele está chamando, AS menos A1 dividido por AS menos A2. AS menos A1 dividido por AS menos A2.
AS menos A1 e AS menos A2. AS menos A2 e AS menos A1. É o que vai acontecer, é o que ele está te avisando aqui. Né? É o que ele está chamando de B. Né? No A acontece única e exclusivamente esse que dá menos 1. E no B, que é esse e esse, vai acontecer AS menos A1, AS menos A2, AS menos A1, AS menos A2. Aí aqui é AS menos A2, AS menos A1. AS menos A2, AS menos A1. Que é o que ele chamou aqui de C. Né? Ó, vai ser o nosso C. Quando o R for 2, ou seja, quando o primeiro, o 2 acontecer aqui embaixo, né? Quando o 2 acontece em cima aqui, ó, é o que ele está chamando de C, né? O R é 2. Então você tem essa situação, AS menos A2 dividido por AS menos A1. E quando o R é 1, você tem AS menos A1 dividido por AS menos A2. Que é o que ele estava argumentando para dizer que vão se cancelar, tá? Ó, AS menos A1 e AS menos A2, AS menos A2, AS menos A1. Ok. E o que ele chamou de DR maior do que 2, e nesse caso o fator correspondente de RS no sinal da tal é esse aqui. Ou seja, daqui em diante todo mundo é igualzinho. Ele está se referindo aqui à letra D. Então daqui para frente todo mundo é igual. AS menos AR, AS menos AR, AS menos AR sempre a mesma coisa. Perdão, AS menos AR, AS menos AR. Isso. Essa divisão vai dar sempre 1. É isso que ele está te avisando aqui como D. Né? Dá sempre 1. Então é o que acontece. Essa parte aqui, AS menos A1 vai se cancelar com essa, AS menos A1. E o AS menos A2 vai se cancelar com essa, que é o AS menos A2. Né? Então, como os fatores B e C aparecem em pares cujo produto é 1, então a gente tem que só sobra o primeiro, só sobra a letra A, que é o menos 1. Né? Bem, é uma explicação cuidadosa daquilo que a gente já tinha percebido. Aí, proposição. Para quaisquer tal... Oi? São 3h15. Eita, passou, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tem uma galera do sétimo período entrando e saindo, então você já usou. Imagino. Tem muita coisa ainda para ver. A gente deixa para quinta-feira, então, né? Uhum. A gente parou, então, nessa proposição aqui bonitinha, que diz que, proposição forte, né? A assinatura de uma transposição é menos 1. E aí a gente já sacou que de toda permutação vai ser 1 ou menos 1. Então a gente fica aqui no slide 122 dos nossos 127 slides. E aí na quinta-feira a gente conclui possivelmente tudo o que necessita, né? Então o que a gente vai mostrar agora, olha, aquele resultado que a gente tinha falado, né? Que o sigma da composição é o produto dos sigmas. É isso que vai garantir o que a gente tinha acabado de comentar, que o sinal da permutação vai ser produto menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Portanto, vai ser 1 ou menos 1 no final. Bem, deixa eu terminar aqui a gravação. E tá bom por hoje.